Oi, gente, tudo bom? Como é que você tá? Eu me chamo Jessie, eu sou estudante do sexto semestre do curso de Letras em Inglês na Universidade Federal do Pará, UFPA, e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre iniciação científica. Bora lá? Bom, gente, eu comecei o meu curso de Letras em Inglês já com proposta de pesquisar literatura. Então, eu vou explicar um pouquinho da minha trajetória. Aqui tá a minha colinha aqui do lado do meu computador. Sempre que você começa um curso na universidade, sempre tem aquela semana do calouro, no qual a faculdade vai apresentar para você os cursos, na verdade não os cursos, mas os grupos de pesquisa. E aí, nessa semana do calouro, eu conheci dois grupos de pesquisas que falam sobre literatura, mas os dois são pegadas completamente diferentes. Um é voltado para adaptação, adaptação assim, você relacionando o texto literário, o texto escrito, com a adaptação visual, os filmes, séries, etc. E o outro grupo de pesquisa é o NELA-A, que é o Núcleo de Estudos de... Eu sempre confundo. Eu vou deixar aqui o nome, que é, na verdade, o grupo no qual hoje, atualmente, eu continuo. Nos 4 primeiros semestres, eu continuei indo para esses dois grupos de pesquisa, mas eu acabei me identificando muito mais com, atualmente, o grupo de pesquisa no qual eu continuo fazendo parte, que também é o grupo organizado pelo meu orientador. E sobre iniciação científica, no meu primeiro ano da graduação, eu já comecei a pesquisar, e a minha primeira autora foi uma autora inglesa chamada Mina Loy. A Mina Loy, ela foi uma autora na qual eu não conhecia. Eu tive que estudar muito sobre modernismo, porque é o foco do meu orientador. Modernismo, eu li um livro sobre poesia, eu li, na verdade, que fala sobre poesia, né, que vai falar o que é uma poesia, as estruturas, etc. É realmente uma questão mais técnica mesmo. Mais sobre a Mina Loy, a gente não tem tanta carga de pesquisa. Na verdade, a 34 realmente lançou recentemente lançou um livro que traz a Mina Loy, na verdade traz 3 autores modernistas e uma delas é a Mina Loy. Então foi muito legal, porque a gente só tinha um livro, que eu vou deixar aqui, que é da editora Sem Cabeças, e aí traz alguns livrinhos, traz alguns escritos da Mina Loy, poesia, ensaio, traz realmente pequenos parágrafos, assim, muito interessante do que ela acreditava, né? Ela era uma autora, assim, do modernismo que fluiu muito ali para uma vanguarda, para um modernismo, não, modernismo sim, mas para uma vanguarda, para um surrealismo, para um futurismo. Ela foi se misturando toda, a gente sabe. E realmente a pesquisa dela, a obra dela na época, ela foi muito prestigiada. E aí eu posso fazer um vídeo só sobre as autoras, se vocês quiserem, mas não vou me adentrar tanto. E aí a minha segunda pesquisa, meu segundo ano de pesquisa foi sobre a Zelda Fitzgerald. Eu peguei o livro dela, Esta Valsa é Minha, né, o seu único romance. E aí eu fui trabalhar com ela e a relação dela com o jazz e a relação dela com a escrita. Então, obviamente, eu fui citando ali sobre o Scott, etc. Mas aí a gente vai entrar na problemática. Por que eu tô fazendo esse vídeo? E eu vou explicar pra vocês. Nesses 2 anos que eu pesquisei nessas 2 autoras, eu fiz meu relatório parcial, meu relatório final, entreguei tudo bonitinho, no prazo, ok? Fiz a apresentação também da minha pesquisa 2 vezes, mas em nenhuma dessas 2 pesquisas eu consegui publicar. E aí entra o problema. Eu fui muito para um viés biográfico. Realmente, o meu orientador sempre me dá uma segurança muito grande no sentido de, assim, a habilidade de escrita você vai ganhando conforme você vai escrevendo. Isso é uma coisa meio óbvia, mas que às vezes a ansiedade bate, você fica desesperado porque você quer já sair escrevendo e mandando para uma revista e publicando, e você ser o melhor do mundo, você tá no segundo semestre. E tudo são processos, sabe? Processo de escrita, processo de leitura, processo de aprendizagem. Realmente é você engatinhando, assim, na verdade não engatinhando, mas assim, passo por passo. E às vezes eu sentia que, agora refletindo, né, estando no 5º/6º semestre, eu refletia que às vezes eu queria pular muitas fases que eu acabei não passando. Eu acabei entrando nessa problemática de que os meus 2 relatórios finais foram para uma visão completamente biográfica e acabando não sendo, assim, relatórios finais no qual eu poderia submeter para revistas e etc. E aí eu respirei fundo
E eu tive que precisar realmente deixar pra trás e falar, vamos seguir em frente. E aí, vamos lá. Atualmente, eu estou numa nova fase de pesquisa e eu vou trabalhar com uma autora da Nova Zelândia chamada Catherine Mansfield, que também foi da época do modernismo. Eu quis ficar ali no modernismo porque realmente foi uma parte da literatura, um movimento literário que, assim, me encantou muito, assim, da virada do século. E se vocês quiserem, eu facilmente posso fazer, não facilmente, né, mas, assim, com muito gosto, eu posso fazer um vídeo explicando pra vocês sobre o movimento literário, mas lembrando, o movimento literário modernista de língua inglesa, tá bom? Se vocês quiserem, eu faço, eu trago autores pra vocês, enfim, eu acho que seria muito divertido, mas me contem aqui nos comentários se vocês gostariam desse tipo de vídeo. Mas voltando, então eu pensei assim, ok, a minha pretensão, a minha vontade, assim, o meu sonho e tudo que eu vou lutar, as minhas forças, elas estão concentradas no mestrado e doutorado. Então, eu tive que pensar e falar assim, vamos começar realmente por uma carga teórica, por uma carga realmente de teoria literária. Como eu falei pra vocês, falar assim, já passou esses 2 anos, vou deixar pra trás e eu vou focar na minha pesquisa atual e vou fazer o meu melhor para poder estar habilitada para escrever e realmente publicar. O que eu fiz? Eu pesquisei vários editais de mestrados. Eu pesquisei, por exemplo, na USP, na Unicamp, na UFSCar, na UFRJ e na própria UFPA, editais de mestrado. E aí eu queria ver sobre os livros que são pedidos no momento que você for fazer a prova, né? Porque quando você vai fazer a prova de mestrado, para literatura, assim, para letras em inglês, você precisa fazer uma prova. E aí, nessa prova, você vai ter os livros, eles vão liberar o edital, vai ter os livros que você vai precisar ler. Tem algumas provas que realmente permitem você levar o aparato, né, bibliográfico. E aí, eu fiquei pensando em quais livros eu poderia tirar desses editais e pensar assim, poxa, esses livros aqui eu consegui ver e consegui ter um discernimento crítico de que eles vão me ajudar muito para eu construir realmente a minha bagagem de teoria literária que eu sinto que eu preciso. Eu decidi fazer esse vídeo como uma forma de também ajudar você, se você quiser começar a pesquisar sobre literatura. E eu acho que, assim, eu vou mostrar para vocês como eu, assim, uma pessoa, na metade do curso, pesquisando sobre literatura, eu senti que eu preciso realmente me aperfeiçoar, se esse é meu objetivo, de continuar pesquisando, sabe? Então, eu tô muito empolgada, não tô chateada, assim, nem pensativa, no sentido de, já passou tanto semestre, agora que você vai começar. Sinceramente, gente, eu tô muito feliz, e eu tô muito ansiosa pra começar essa forma de, assim, de realmente estudar, sabe? É uma coisa que o meu orientador falou pra mim, que eu externei isso pra ele. Eu falei assim, professor, nossa, agora que eu vou começar, eu tô passando do 5º semestre, tô passando a metade do curso, e agora que eu vou pesquisar sobre tudo isso. E ele me falou que o Antônio Cândido, sim, o Antônio Cândido, quando ele ia entrevistar algumas pessoas que queriam fazer mestrado ou doutorado com ele chegava e perguntava assim, o que você tá lendo? Quais são os seus autores favoritos? E aí a pessoa começava a falar assim, o meu autor favorito é esse aqui. E aí era um autor mais técnico. O meu autor favorito, digamos, é o Terry Egerton. O meu autor favorito é essa pesquisadora. Meu autor favorito é... Sabe? E aí ele falou, não, de literatura, o que você tá lendo? Qual é o seu autor favorito? Qual é o seu livro favorito? De literatura mesmo, sabe? Ana Karenina. Meu autor favorito é Tolstói. Meu livro favorito é Ilíada, sabe? E aí, quando a pessoa falava assim, eu não leio muito, eu não sei. Ele... É isso aí, né? Então, assim, você ler literatura já é um passo, gente, incrível. E se é isso que você quer fazer, continua lendo a sua literatura, que é essencial você ter essa bagagem literária. E também, da mesma maneira que é muito importante você ir por esse lado, assim, de você estudar a teoria literária, de você estudar de uma forma mais acadêmica, mas nunca ache que um é mais importante que o outro. A pessoa que leu muito mais livro acadêmico, nesse sentido de técnico, sabe? E eu que só li literatura, eu sou inferior a essa pessoa, não.
tá bom, gente? Então não se sinta mal, não se sinta mal, e aí eu tô externando isso também porque acalmou muito meu coração. Então, eu selecionei 4 livrinhos que estão no edital da UFPA e que eu decidi ler. Lá agora, eu sinto que eles vão ser 4 livros, assim, básicos, assim, para me apresentar muito sobre as estruturas realmente da teoria literária e que vão te ajudar muito também, acredito eu. Então, são 4 livrinhos e uma videoaula que tá legendada, não precisa se preocupar. Mas eu também vou indicar uma outra videoaula, a segunda eu vou deixar o link aqui embaixo, não se preocupa, tá bom? Uma tá legendada em português e a outra tá completamente em inglês. Então, se você sabe inglês, vai por essa aqui. E se você não sabe inglês e prefere as legendas, tá legendada em português, não precisa se preocupar, tá bom? Então, vamos começar. O livro que eu vou dar início na minha jornada vai ser um que eu já comprei, ele foi muito caro, gente, muito caro mesmo, que foi esse aqui, Teoria da Literatura, uma introdução do Terry Eagleton. Né? Terry Eagleton, quando a gente estuda literatura, é um grande crítico literário, e aí a gente tem vários livros dele, mas eu sinto que esse aqui, Teoria da Literatura, uma introdução, como o próprio título está dizendo aqui, é um ótimo livro para você realmente ser introduzido nessa área realmente da teoria literária, da literatura, de se questionar o que é literatura. Eu já li um livro sobre o que é literatura, muito maravilhoso, da Unesp. Gente, eu vou deixar aqui a indicação. Não, eu vou pegar ele pra vocês, peraí. Tá aqui, achei. Esse livrinho aqui, gente, da Marisa Lajolo, literatura ontem, hoje e amanhã, bem curtinho, tem uma escrita muito fluida. Ela vai, na verdade, conversar com a gente perguntando o que é literatura, o que a galera pensava que era literatura há muitos anos atrás, a definição de literatura para hoje, sabe? Então, ela vai realmente construir essa questão mais histórica mesmo, com uma forma de falar sobre tudo isso. Muito divertida, gente. Muito divertida. Mas, assim, uma dica que eu tô dando, assim, à parte, tá bom? Vamos voltar realmente pros 4 títulos. Então, tá aqui, Terry Eagleton, uma introdução. Aqui a gente vai ter, eu vou ler o sumário pra vocês, porque eu acho que vai ajudar bastante. Aqui a gente vai ter a ascensão do inglês, fenomenologia, hermenêutica, teoria da recepção, estruturalismo e semiótica, o pós-estruturalismo e a psicanálise. E para concluir vai ter crítica política. Então tá aqui, só levando em consideração que esse livro aqui, gente, do Terry Eagleton, é um livro mais antigo, então certas coisinhas aqui estão já ultrapassadas, tá bom? O próprio Terry Eagleton já escreveu um outro livro que vai conversar sobre isso, lembrando que ele tem um posicionamento político de esquerda, assim, marxista, que vai refletir muito no que ele vai falar aqui. Então, tem pensamento crítico, tá bom? Não que eu esteja criticando o marxismo, obviamente, mas para você identificar isso aqui dentro do livro dele também é uma coisa muito importante, tá bom? Então, eu vou começar aqui com Teoria da Literatura. E os outros 3 livros eu não tenho, porque eu decidi que eu vou ler um livro de cada vez, não vou ler tudo ao mesmo tempo. Então, o meu primeiro livro vai ser realmente Teoria da Literatura. O meu segundo livro, eu vou deixar todos aqui, tá bom? Na fotinho. Literatura Comparada, da Sandra Nitrini. Esse livrinho aqui. Assim, gente, esse livro eu achei super interessante. É uma pesquisadora, gente, que quando você vai realmente ver sobre teoria literária aqui no Brasil, ela é muito famosa. Então, realmente, não tem como você não tem como não se deparar com algo dela, tá bom? Eu vou deixar aqui a foto, é da editora USP, tá? É da EDUSP. Ele tem quantas páginas? Vamos ver. Ele tem 312 páginas. E aí também vai falar muito sobre literatura comparada, obviamente. Ela vai realmente trazer mais esse aparato histórico. Ela vai falar da própria teoria, mas também vai trazer também o posicionamento crítico, né? Enfim, eu acho que vai ser muito interessante ler esse livro. E o terceiro livro é Teoria Literária, de Jonathan Culler. Esse livro, gente, eu procurei tanto. Eu procurei na estante virtual esse livro, eu pesquisei em tanto lugar e eu não achei. Eu achei na biblioteca da UFPA, cheguei a emprestar ele, e o começo, gente, ele é completamente em inglês, esse livrinho que eu achei.
O livro em português mesmo eu não achei. Eu vou emprestar da biblioteca mesmo, da UFPA, e vou lendo aos poucos e etc. Então, eu comecei a ler, eu li o primeiro capítulo e eu achei fascinante, porque é um livro completamente em inglês, né? Eu peguei a versão em inglês, versão original. Mas assim, gente, é muito tranquilo de ler. Porque a escrita do Jonathan Culler, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, é uma escrita muito dinâmica, sabe? Você pensa que você vai encontrar uma escrita assim muito densa, muito difícil e que não, na verdade não é. Ele também vai começar falando, questionando o que é literatura, na verdade, o que é pesquisar literatura, sabe? O que considera uma pesquisa literária, sabe? O que diferencia de uma opinião. Então, ele é um autor realmente muito bacana de você realmente começar. Ele vai fazendo certos paralelos, ele vai dando certas opiniões, na verdade, certos exemplos pra gente que vão se tornando mais lúcidos da gente realmente compreender do que ele está falando. E, então, também é um livro muito bom e eu pretendo voltar e finalizar ele. Ele é um livro muito curtinho, gente, bem pequenininho mesmo, mas é um livro curtinho muito bom, tá bom? O próprio Antônio Cândido, gente, é um dos maiores críticos literários, né? Não tem como não como não estudar sobre ele, como não ler a literatura dele. Então, também tá no edital da UFPA que eu vou utilizar como base, que é a formação da literatura brasileira. Eu vou deixar a fotinho aqui. Eu acho que vai ser super interessante de ler e também vai me dar uma base muito essencial da literatura, para compreender a literatura. Assim, eu faço letras em inglês, mas eu acho que você compreender a própria literatura, a literatura brasileira, também é uma coisa muito interessante de ser feita. Então eu vou deixar ele por último. E aí os dois últimos vídeos que eu tenho pra falar pra vocês, um deles eu vou começar e o outro é como indicação mesmo, se você tiver mais interesse. O primeiro vídeo é a Introdução à Teoria Literária de Yale, também é uma aula, né, na verdade, feita pelo professor Paul Fry, disponibilizada no YouTube pela Univesp, e aí ele fala inglês, tá bom? É uma aula que foi dada em Yale, e aí é uma aula completamente em inglês, mas tem a legenda em português, então vai ajudar bastante. Então, essa aula realmente é de introdução à teoria literária, e é muito interessante que eu já comecei a assistir essas aulas, e uma das primeiras aulas, acho que a segunda, na verdade, ele vai falar sobre o Chekhov, então é super interessante, né? Um professor nos Estados Unidos falando sobre introdução à teoria literária, já citar um autor russo. Eu adorei isso, não sei vocês, mas eu adorei. Então, eu achei super interessante. Eu vou voltar para essa aula, eu vou começar de novo, na verdade. Vai ter vlog aqui também falando sobre isso. A minha pretensão é ler esse livrinho aqui enquanto eu assisto, na verdade, não enquanto, né? Mas no mesmo período, eu vou vou voltar a assistir essa aula da Introdução à Teoria da Literatura. Na verdade, Introdução à Teoria da Literatura com Paul Freire, que aconteceu em Yale. Então as aulas estão todas gravadas e vocês vão gostar muito, é muito interessante realmente. E a minha outra indicação é de videoaula também, que está disponibilizada pelo mesmo canal, pela Univesp, só que a diferença, não tem legenda em português, tá bom? É tudo em inglês, e aí ele vai falar sobre os poetas modernistas. Então você vai ter o eu sempre tenho dificuldade pra falar esse nome. Ezra Pound, você vai ter o T.S. Eliot, você vai ter a Marianne Moore, você vai ter vários poetas realmente da literatura inglesa, do movimento modernista, tá bom, em inglês. E aí, se você quiser, se você tiver interesse, cada aula ele vai falar sobre esses poetas. Eu não vou por esse caminho, tá bom? Eu só tô dando uma dica pra vocês se você tiver mais interesse. Ou se você quiser assistir, assim, uma aula em específico lá, você viu um poeta que você sempre quis saber mais um pouquinho, então eu acho que é realmente muito bom. Também é uma videoaula de Yale, mas como eu falei pra vocês, a minha pretensão, eu vou começar pela Introdução à Teoria da Literatura com o professor Paul Fry, de Yale, e eu vou começar esse livrinho aqui, Teoria da Literatura, uma introdução do Terry Eagleton. Então é isso. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero também que esse vídeo tenha sido feito, assim, foi feito com muito amor, pensando numa maneira de compartilhar com vocês tudo isso, toda a minha trajetória. E o início da minha outra trajetória também, pesquisando literatura. Inclusive chegou meu livrinho da Catherine. Inclusive chegou meu livrinho da Catherine Mansfield, tá aqui. Eu comprei. Tem uns 3 contos que eu vou utilizar para minha pesquisa.
Tá aqui, eles já estão marcadinhos. Eu comprei essa edição aqui, porque eu tenho que ler, né, no original. Então, eu comprei pela Oxford University Press. Comprei pela editora, não. Comprei pelo site da Amazon mesmo. Ele foi, se eu não me engano, R$54. E então, tá aqui. Mas aí, esse livrinho aqui, na verdade, os contos, eu ainda não vou ler agora, né? Eu vou ler outras coisinhas, assim, tipo assim, relacionada à narrativa, a também sobre contos. Uma parte mais realmente da teoria, mais da... Realmente, de fato, mais da teoria. E depois eu vou, ó, pra autora. Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Me deixe aqui nos comentários se você já pesquisou ou se você tem muita vontade de pesquisar literatura. Enfim, eu vou adorar saber. E eu espero que vocês estejam ansiosos para embarcar nessa nova aventura comigo. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo.